Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 3 de novembro, dando continuidade à nossa caminhada com os Atos dos Apóstolos, nós vamos acompanhando esse início da experiência de Paulo como cristão, o vigor que o Espírito Santo lhe dá para anunciar o Evangelho. Peçamos ao Senhor que nos dê também esse vigor para testemunhá-lo sempre, cada dia em nossa vida. Dirijamos então a Deus nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje o nosso texto para a nossa reflexão é o capítulo 9, dos versículos 19b até 25. Diz o seguinte: Saulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam confusos e diziam: Não é este que devastava em Jerusalém os que invocavam este nome? Não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, ia ganhando forças e afirmando que Jesus é o Messias, deixava confusos os judeus que moravam em Damasco. Passados muitos dias, os judeus tomaram a decisão de matá-lo. Mas o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Vigiavam até as portas da cidade dia e noite para o matarem. Por isso, uma noite, os discípulos o fizeram descer pela muralha dentro de um cesto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo passa alguns dias na comunidade e a sua transformação é visível. Começa a pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ora, fora justamente essa acusação que levara o Sinédrio a condenar Jesus à morte. Essa transformação radical provoca pasmo e confusão entre os judeus, ex-colegas, que não compreendem mais o que está acontecendo. Paulo começa a pregar abertamente e isso provoca reação violenta. De perseguidor, agora vai se tornar perseguido. Começa já o sofrimento por causa do nome de Jesus, sinal da autenticidade do testemunho no mundo que rejeita Jesus porque rejeita a justiça. Os judeus tramam matar Paulo e até ficam de espreita nas portas da cidade. Mas Paulo fica sabendo de tudo e de noite, ajudado por seus discípulos, foge pelas muralhas da cidade. Interessante é que já a essa altura ele tenha discípulos. É muito provável que essa narrativa tenha condensado muitos fatos, saltando a ligação entre eles e omitindo muita coisa. Corresponde ao jeito popular de contar os acontecimentos, que sempre se detém nos aspectos mais salientes e pitorescos. Então hoje nós assistimos a essa grande transformação em Paulo. De perseguidor, agora ele se torna perseguido. E ser perseguido por causa da justiça é uma das bem-aventuranças. É a autenticidade da vocação cristã. Então, Paulo começa a dar verdadeiro testemunho da sua fé em Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele afirma. Hoje nós somos, então, convidados a refletir à luz desse testemunho de Paulo, como anda a nossa fé em Jesus. Nós temos, de fato, passado por sofrimentos, por perseguição,
por causa do nome de Jesus? Esta é uma das características daqueles que de fato vivem a fé em Jesus. Porque no mundo que rejeita Jesus, afirmar a fé em Jesus é ir na contramão. No mundo que rejeita a justiça, afirmar a justiça é ir na contramão. No mundo de egoísmo, individualismo, indiferença, viver a solidariedade e a compaixão é ir na contramão. Você está indo na contramão? Você passa por sofrimentos para seguir a Jesus? Essas são questões para a gente refletir hoje. Ou nossa fé tem sido uma fé muito cômoda, uma fé prazerosa, uma fé que não nos traz dificuldade alguma. Isso pode ser sintoma de que de fato não somos discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus vai ter que enfrentar dificuldades, problemas, por anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, o Deus de amor, o Deus da justiça, o Deus da paz. Que o Senhor então nos conceda um dia de muita reflexão, possamos de fato ver se nossa fé é verdadeiramente uma autêntica fé em Jesus Cristo. Que Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.